Presidente dessa sessão, senador Aníbal Diniz, eu começo lhe fazendo um pedido. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e eu peço agora mais espaço para uma senadora em nome da homenagem que o Senado presta às mulheres. E, meus caros colegas senadores... Eu sugiro que pelo menos 30, 40 minutos Vossa Excelência concede de tempo para a senadora Ana Amélia. Tem toda a razão. Obrigada pelo a anuência do senador apoio, Jaime senador Campos, está concedido o Obrigada, tempo. senador Jaime Campos. Obrigada, presidente. De fato, eu subo à tribuna hoje com essa finalidade, mas eu não poderia deixar de fazer um registro sobre o que nós vivemos ontem. Nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, alguns dos quais eu tenho certeza, porque acompanhando as redes sociais e o meu Twitter, muitos estavam seguindo a decisão, que foi uma decisão extremamente relevante para uma questão institucional, que diz respeito à Federação Brasileira, ao princípio federativo, que foi a sessão do Congresso que ontem, dos 405 deputados federais presentes, 354 parcial ou totalmente, disseram não ao veto aos royalties do petróleo. E dos 63 senadores presentes, 54 votaram pela derrubada deste veto. Este foi um sinal muito claro da necessidade de, a partir disso, ser o primeiro passo para nós tratarmos dessa questão federativa que é muito relevante. O senhor tem representação do Estado do Acre, senador Aníbal Diniz, e sabe das dificuldades financeiras que o Estado, o seu Estado, o meu Estado, todos os estados brasileiros, mas muito mais os municípios, aqueles onde as pessoas vivem e que têm uma situação cada vez mais complicada, aumento das competências e responsabilidades e redução da sua receita. Então, esta foi uma forma de acomodar esses interesses. E aqui tem um ex-prefeito, senador Waldir Raupp, e, de fato, essa questão federativa é relevante. E o resultado, os números dessa votação ontem do Congresso Nacional foram extremamente ilustrativos deste, digamos, gargalo que está, ou deste torniquete nas finanças dos municípios e dos estados. O meu estado é um estado penalizado, está numa situação financeira crítica e o que foi decidido ontem, eu penso, tenha uma grande relevância no aumento da receita que vai ser distribuída para os estados e também para os municípios. O meu estado, senador Waldir Raupp, vai receber um adicional de... praticamente passa de 5 milhões para 123 milhões, enquanto os municípios gaúchos passam de 119 para 383 milhões. É um reforço, poderia dizer que não é tudo, mas é já alguma coisa para melhorar a situação financeira. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Waldir Raupp. Nobre senadora Ana Amélia, Vossa Excelência está abordando um assunto interessantíssimo para os nossos estados brasileiros, principalmente para os municípios, como Vossa Excelência bem está falando, das dificuldades que os municípios estão enfrentando. Tem município que investe 30%, 35% na saúde, sem falar nos 25% que é de lei, isso é muito bom, né, que continue assim ou até mais, de investimentos na educação. Então, só em saúde e educação, tem município que gasta mais de 50% do seu orçamento. E a lei fala que é 15%, né, senador Waldir Raupp? A lei fala que o município tem que investir 15%. Então, 15%. Ele, como o Estado não faz e a União menos ainda, é isso que o senhor está dizendo. É por isso que é muito justo, tem que se encontrar um caminho, uma forma. Eu ainda falei hoje com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que é do meu partido, que vai perder lá 6 bilhões de reais só esse ano. O Espírito Santo vai perder mais, sei lá, 2 ou 3 bilhões de reais. Mas é injusto que os recursos dos royalties do petróleo fiquem concentrados em apenas 2 estados. Então, que a União, que consiga, que resolva, né, que encontre um caminho, pelo menos nesse período de transição, para não penalizar também esses estados, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo. São Paulo não é problema, também é estado produtor, mas não é problema, não está nem reclamando, né, porque é o estado mais rico do Brasil. O orçamento de São Paulo é praticamente o orçamento da União, do país, é um país à parte, né? Mas, sobretudo, o Rio de Janeiro, que tem uma demanda muito forte, e o governador Sérgio Cabral está realmente fazendo um grande trabalho na área de segurança pública, de educação, de saúde, assim como o prefeito Eduardo Paes, e não diferentemente também o Espírito Santo, mas eu acho que não tinha mais como
protelar essa questão dos royalties, né, do petróleo, para que possa o meu estado, tem município que vai mais do que triplicar, quadruplicar, quintuplicar, né, o dinheiro do royalties. Isso é muito importante para socorrer os municípios neste momento. Então, de forma que eu espero que o governo federal e o Congresso encontrem um caminho para equacionar essa questão do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas jamais retroceder nessa questão. E eu parabenizo o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado por ter votado essa matéria tão importante. E abrindo o caminho também para votar o orçamento da União. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, vamos liquidar isso na próxima terça-feira, não foi possível, 2 horas da manhã, né, no plenário da Câmara, o Congresso reunido, não foi possível, mas eu espero que na semana que vem a gente resolva também a questão do orçamento, que não dá também para um país do tamanho do Brasil ficar sem orçamento durante 3, 4 meses. Parabéns a Vossa Excelência. Fizemos a nossa parte ontem, eu até por questão de justiça e por acompanhar o trabalho desenvolvido por correligionário seu, senador Waldir Raupp, no caso, o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, que foi o autor da emenda que tratou dos royalties, junto com Humberto Souto, de Minas Gerais, e também o líder municipalista, Paulo Zicos, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Essas duas figuras do meu estado, com muito orgulho, tiveram um papel muito relevante. Também, claro, o senador Wellington Dias, aqui no Senado Federal, do PT, ex-governador do Piauí, e o relator, senador Vital do Rego, da Paraíba. Foi um conjunto de esforço coletivo para tratar dessas matérias tão relevantes. Mas eu venho aqui, como pedi ao nosso presidente, um espaço maior, caro presidente Aníbal Diniz, para falar sobre as mulheres. As estatísticas recentes sobre a participação feminina no mercado de trabalho mostram a importância da mulher para o desenvolvimento econômico e social do país. A pesquisa de emprego e desemprego, elaborada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, mostra que aumentou o número de casas chefiadas por mulheres na região metropolitana de Porto Alegre, no meu estado, a nossa capital, entre 2011 e 2012. Com muito prazer, dou a parte ao senador Jaime Campos. Minha cara senadora Anamélia, sei bastante rápido, mas o primeiro assunto que você está abordando aqui são 2 assuntos bastante importante, sobretudo quando fala da mulher, e fala ontem da aprovação do royalties do petróleo, que vai melhorar, consequentemente, a receita dos estados e dos municípios brasileiros. Agora, na verdade, senhora Amélia, nós temos que discutir um novo pacto federativo no Brasil. Esse negócio de fazer meia boca não vamos resolver, em hipótese alguma, a crise que se instalou nas 5.634 cidades brasileiras, dos nossos municípios. São todos eles de pilhas na mão, mendigando com muitas dificuldades, alguns sem capacidade de investir sequer R$1 centavo em termos de obra de infraestrutura, muito mal e porcamente paga a folha e faz o custeio da máquina administrativa. Por outro lado, Vossa Excelência tem acompanhado, tem discutido aqui nesta casa a questão do governo federal. Hoje temos mais de 60% da receita tributária do bolo nacional na mão do governo federal. O pobre município brasileiro fica com uma pequena fatia e o Estado um pouquinho mais. Todavia, tem repassado também muita incumbência para os municípios. Nesses últimos anos, eu fui prefeito 3 mandatos, 14 anos. De lá para cá, tem 10 anos que eu deixei prefeitura, aumentou sobremaneira a questão, naturalmente, da carga de peso em relação às políticas sociais do Brasil. São favoráveis. Todavia, vai os programas, mas tem que ir o dinheiro. É muito fácil mandar os programas, mas não manda os recursos. E, por outro lado, para concluir, para não ser longo, aqui o senador Raupp falava em relação ao orçamento. Nós temos que exigir do governo federal que se faça o cumprimento das emendas orçamentárias. Lamentavelmente, é uma peça de ficção. O orçamento da União é uma peça de ficção. Cada senador tem o direito, de deputado federal, de R$15 mil de emendas individuais e uma de emenda de bancada, e depois, com mais 2 colegas senadores e deputados, você faz uma segunda emenda. Mas não é liberado nada. Então, você vai na cidade do Mato Grossense, eu particularmente, no meu município, prometo dizer que vai ser liberado e não chega o dinheiro. Quando você consegue empenhar pelo menos 1/3 ou 2/3, mas infelizmente também, depois de empenhado, o recurso não é liberado. E aqui eu quero fazer um apelo ao nosso vice-presidente do Senado, aqui, o senador Jorge Viana, o presidente da mesa aqui, o senador Aníbal Diniz, que é da base aliada, e o próprio Raupp, líder, presidente do PMDB, que vamos exigir de que o governo federal libere as emendas e, sobretudo, façamos um orçamento impositivo. Caso contrário, nós vamos continuar nesse marasmo, ou seja,
fala que aprovou o orçamento e o orçamento, na verdade, na prática, não é executado. Está aí as obras que você pode ter acompanhado, não tem sido cumprido nada das metas, vergonhoso. O que foi liberado em relação a alguns orçamentos de alguns órgãos públicos é muito aquém daquele que teria que ser feito. De maneira que eu cumprimento a Vossa Excelência, que eu tenho visto a luta aqui, sempre brigando em favor dos municípios brasileiros, particularmente no seu estado do Rio Grande do Sul, que infelizmente também tem a mesma dificuldade, como também tem os municípios do estado do Mato Grosso. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Jaime Campos. De fato, a União concentra 60% do que arrecada, os estados lá por pouco mais de 20%, os municípios, o que sobra disso. Então, é muito complicado, e ainda mais no meio do caminho, o governo reduz o IPI, que entra na composição do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que para a maioria deles é a principal fonte de receita. Aí, realmente, não dá para fechar conta. É muito complicado. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência.